ver o que que eu vou me identificar mais, tá? Mas aqui tá, tem 10 espaços, eu posso escolher 10 áreas. Kelly, o Oi? último desconsidera. Eu tô contando 11 aqui quadradinhos. É, porque até eu colori aqui, ó, Sandra, eu fiz Ah, esse tá, tu arquinho imprimiu aqui porque eu ele. também me Tá. confundia. Eu colori ele pra dizer assim, não, você não existe, você tá só fazendo um contorno aqui Só pra pra eu dar a colorir. base. Isso Tá. mesmo. Obrigada. Aí aqui fica então, eu também tive essa dificuldade e aí eu fiz esse coloridinho por causa disso. Bom, aí eu escolhi 10 áreas assim, aí fui bem aleatória, né? Ai, o que, que a gente observa? Nas minhas ferramentas do coaching, a gente olha para a parte financeira, para a questão profissional, aquelas coisas meio, né? Quando a gente vai na cartomante, que a cartomante pergunta: é homem, é dinheiro, é saúde, o que que é? Aquelas coisas meio básicas, né? Tá, ok, elegi, ó, trabalho, eu escolhi. Meu trabalho, meu sono, meu lazer, ansiedade, família, sexo, financeiro, atividade física, alimentação e saúde. Foram as primeiras coisas que eu achei que eram importantes. E aí eu vou escolher uma corzinha. Eu escolhi assim, tá, gurias? Eu escolhi uma corzinha tipo o laranja para quando tivesse naquela área, tivesse tudo bem, tá? Ah, se tá tudo bem, eu vou pintar de laranjinha. Naquela semana que eu tava solar, né? Ai, laranja, tá tudo bem, tudo colorido. Ótimo. E aí eu escolhi 3 cores. Era o laranja, o rosa e o amarelo. Tipo sinaleira mesmo, tá? Tá bom? Tá mais ou menos ou tá ruim? Tá? Eu escolhi assim. Tem pessoas que fazem cores para cada item, tá? Ah, quando é trabalho eu vou botar laranja, quando é sexo eu vou botar vermelho. E aí eu uso vermelho mais escuro, médio e mais fraquinho para sinalizar como que eu tô em relação àquela coisa. Então, como eu disse para vocês, a regra, né? Cada uma vai ver qual vai um jeitinho mais fácil de identificar. Aqui, assim, ó, nessa parte aqui da mandala, eu tava nesses tons de laranja, amarelo, e aí eu resolvi pegar um vermelho pra botar assim, ó, qual foi a área do meu dia que eu destacaria, que foi a área que mais pode ter me dado mais trabalho, ou pode ter tomado mais a minha atenção, ou pode ter sido mais legal, ou pode ter sido mais intenso, me deu um suador lidar com aquela situação, mas assim, eu resolvi, além de botar se cada área tá bom ou ruim naquele dia, como que eu tô me sentindo em relação àquela área, eu também resolvi destacar qual delas que tava top, assim, sabe? Qual foi a que mais me causou impacto no meu dia, tá? Tô indo muito rápido, tô indo mais ou menos, tá bem, tá? Aí, gurias, eu fui vendo assim, eu acho engraçado isso, né? Eu fui me dando conta da questão do sol aqui, ó. No meio aqui, eu já tinha feito todos esses dias e aqui eu me dei conta da questão do sol, tá? Eu disse, tava tudo assim, né? Tudo lilás, quase morrendo aqui, ó. E aí eu olho assim e digo assim, um dia sem sol, segundo dia sem sol, como faz diferença pra mim? Notei isso. Ah, pois é. Eu já preciso pensar em o que que eu posso fazer para esse segundo, terceiro, quarto dia sem sol, porque Pelotas, né, infelizmente a gente não tem como mudar. Nossa cidade ela é assim, a gente fica dias cinzas, londrinos, chiquérrimo, né? Maravilhoso pro look, mas vai baixando a energia, vai baixando a energia. E, bom, comecei a observar isso, então acrescentei isso, né? Olha, o sol faz diferença para mim. Eu vou começar a olhar, quando eu olhar e perguntar, aí vocês conseguem perceber, a gente vai amadurecendo, ó. Ah, tá, muito simples eu dizer se o trabalho tá ok ou não. De repente, pode estar tudo ok, mas eu tô num dia sem sol. E eu tô achando que tá, xoxinho. Foi bom, entendeu? Só que não é o trabalho, é essa outra coisa que influencia mais.
entende? E aí passei então a considerar isso, que eu tava mais solar, mas porque a gente tava tendo mais solar, mais alegre, mais entusiasmada, mas eu tava tendo essa influência do sol. Aí ontem, por exemplo, eu tinha uma cliente, o pessoal tá todo mundo ficando muito gripado, né? Tá complicadinho esses dias, assim, então a minha cliente das 2, ela não pôde ir na sessão, e porque ela tava gripada, e a das 6 o filhinho dela. Aí eu tive uma que era às 5, eu troquei para as 3, eu sei que 4 horas ainda tinha bastante sol, o trabalho já tava ok, a agenda já cumpri, né? Eu disse, bom, automaticamente eu viria para casa, gurias. Hora do café, já vou aproveitar então passar na padaria, vou tomar um café sem pressa, vou para casa. Eu disse, não, filha, recurso fundamental, o sol. Agora a gente não vai para casa, agora a gente vai ficar na rua até acabar o sol. Porque se isso influencia a ponto de eu estar com um problema e eu me sentir bem, ou me sentir mais energizada para enfrentar aquela situação, eu não posso brincar quando o assunto for sol, principalmente nessa época do ano. Eu tenho que aproveitar assim, ó, ficar ligada em organizar o meu tempo, em aproveitar. Agora eu tô com vocês aqui, né? Mas assim, até as 4 da tarde, até o meu próximo grupo, meu compromisso é com o sol. O que eu vou fazer que vai me botar em contato com o sol? Para que eu possa, né? Se segunda-feira não tiver sol, terça não tiver sol, eu tô assim, não tô morrendo de saudade de sol, entendeu? E cada uma de vocês, se observando, poucos diazinhos a gente já vai vendo algumas coisas como esse exemplo que eu tô dando para vocês, de que é fundamental. Aí, bom, como eu mostrei para vocês, eu olhei vários dias aqueles primeiros itens, e aí eu identifiquei, ao invés de ficar olhando essas coisas básicas, né? Trabalho, dinheiro e tal, assim como atividade física, como se fosse uma coisa mais mecânica, seguindo um protocolo do que deveria estar bem, né? Para eu me sentir bem, eu tenho que estar bem em tais áreas. Depende, cada um vai saber eleger o que é os seus itens. E aí, então, eu peguei, a partir do sol, ao invés de olhar para essas outras áreas, eu passei a olhar para esses itens e eu escolhi os itens que me fazem feliz. Eu peguei, conforme, né, falei, vocês já sabem, o sol, algumas outras coisas aqui. Tem uma coisa que me faz muito feliz, que é muito particular, gurias. Eu amo almoço de família. Se vocês tiverem almoço de família... Kelly, a gente vai fazer uma feijoada porque a gente tá comemorando não sei o que, me chama. Pra mim, assim, ó, eu amo ver, parece... Sabe assim, tu é um cara que tá chegando numa cidade, tá? Tu tá em viagem e tal, e aí tu chega, eu já vi isso em vários filmes, tá? E a pessoa tá sozinha naquela viagem, tá meio desgarrada, né? E aí ela chega naquela cidade pequena e aí todo mundo diz, não, tá todo mundo lá na casa do seu fulano, porque hoje é um almoço de casamento, de não sei o que. Aí o cara esse que tava meio desgarrado chega nessa grande família, né, com essa grande mesa e todo mundo confraternizando, e ele se sente tão acolhido, tão abraçado. É exatamente assim que eu me sinto nesses eventos. Então, eu escolhi isso, almoço de família. Bom, é um café, né, vamos almoçar junto, não precisa ter não precisa ser um almoço com 100 pessoas, né? Mas eu coloquei aqui. Esse item, por exemplo, ele pode vir num dia que não tem sol. Olha, tá um frio danado, mas aí convidaram para um almoço lá não sei aonde, tava até chovendo, mas aí eu me senti acolhida com aquele evento, entende? E aí então por isso que eu coloquei ele aqui como muito importante. Ele pode ser bastante útil num dia sem sol. Entenderam, gurias? Perguntas, que eu só me empolgo e falo. Tem outra coisa importante. Mesmo que a gente não saiba nada de astrologia, nada, zero, não sei nada, tá, Sandra? Eu fico tonta só de ouvir, assim, quando começam a falar. Mas tô eu montando a minha mandala aqui inocentemente, criando as minhas cores, o meu jeitinho, tal, tudo bem.
Aí notei que naquela semana que eu comecei a escrever, ó, nossa chamada termina em 10 minutos, tudo bem. Naquela semana que eu comecei a anotar, na sexta-feira já era uma sexta-feira 13. E eu, uau, vou destacar, porque querendo ou não, sei lá o que, que isso realmente significa. Mas vou ficar atenta, já circulei aqui, ó, no cantinho em cima, aqui onde tem a data, fiz um riscão lá. Peraí, vamos ficar ligada. Vou observar se faz alguma diferença pra mim, uma sexta-feira 13. E eu, em maio, eu tinha duas datas, que é a data do meu primeiro casamento, que para quem ainda não me conhece, não sabe, mas eu sou casamenteira, eu já casei 2 vezes. Eu tenho álbuns de fotografia maravilhosos, tá? A pessoa que visita a minha casa faz o tour, que é, né, olhar essas fotos. Fui noiva linda 2 vezes, Sandra, assim, ó, tá? E aí esse mês é o mês de aniversário do meu primeiro marido e aniversário de casamento. E a gente se saúda todos os anos. Parabéns, tarará. E eu, ó, sexta-feira 13, 14 aniversário do ex-marido. Que evolução! Que evolução, Kelly. Mas é uma datas simbólicas, rola uma emoção, rola um déjà vu, rola uma lembrança. Nostalgia. Uma nostalgia. E eu posso estar lá de boa no meu dia e de repente eu tenho uma queda de energia e não sei por quê. Porque eu não estava atenta a esses detalhes. Isso tudo mexe com as minhas emoções, entendeu? Anotei lá, ok, 14 aniversário do ex-marido, 16 aniversário de casamento. Tudo bem. Vou deixar essa emoçãozinha chegar, vou acolher e vai estar tudo tranquilo. Isso não tem poder de estragar meu dia. Ok. Até porque é tudo superado, graças a Deus, né? Somos amigos, deu tudo certo. E nisso, tô assistindo um vídeo e outro, tudo isso eu tô anotando na minha mandala lá, as coisas que são importantes pra mim. Aí eu tô assistindo um vídeo lá e a menina vai dizer assim, de 9 pra 10, de segunda pra terça, na semana que eu fiquei gripada, gurias. Segunda-feira foi um dia normal pra mim, assim, ó, normalzinho. Fiz minha agenda, tudo que eu faço na segunda, na minha rotina. Minha agenda tava linda, maravilhosa, cheia pra semana. Tinha compromissos até no fim de semana, tudo. Segunda-feira, um dia normal. Terça, eu acordo suando que nem uma louca com febrão. E não saí mais da cama. Eu digo assim, foi muito assim, ó, era um dia e outro, sabe? E o outro era arrasador, tipo assim, eu fiquei uma semana de cama, com febre, com isso, com aquilo. Aí tô assistindo os tais dos vídeos lá sobre astrologia, sobre alguma coisa que me desse algum sinal, né? O que tá acontecendo aí que pode estar me influenciando. Pois de 9 para 10, de segunda para terça, entrou o bendito do Mercúrio retrógrado. Assim, pum, invadiu, tá? Tava tudo bem até ontem, hoje não. Hoje bagunçou tudo. Eu digo, ok, anotei aqui no cantinho, ó, daqui pra cá, que é do meu dia da gripe, Mercúrio entrou, bom, tô observando, não sei, mas eu sei que em mim ele bagunçou. Bagunçou geral. Aí teve os outros eventos, né? Teve um eclipse lunar nesse meio tempo, que tava todo mundo falando sobre isso e que o que significa na astrologia, né? Anotei aqui, ó. Ah, eu vi que a menina falava que esse eclipse lunar falava em transbordar as emoções, porque era um eclipse lunar na lua cheia. Ok, não sei se em mim vai bater desse jeito, mas eu vou observar, tô observando. Mas, claro, né? Tudo vendo assim, de alguma forma tinha uma interferência assim, tá? Mas aí vai até onde, né, cada uma sentir, né? A mandala é por isso que a gente vai montando de acordo com o que a gente acredita ou que a gente é curiosa, né? Vamos considerar, vou considerar isso, não vou considerar. O que eu não considerei, que se eu considerasse eu poderia ter mais clareza, né? No que eu tô vivendo, né? Até agora foi isso, gurias. Mas assim, ó, digo pra vocês, do dia 7 de maio que eu comecei a anotar até hoje, foram 14 dias recém.
e já teve muito, muito movimento. Muito movimento, muita coisa aconteceu e muitas decisões tomadas e muito respeito pelo meu tempo, sabe? Ontem, quando eu tava lá no Parque Una comendo um negocinho lá que eu comprei na hora do café, né? Comprei um negocinho pra comer no sol. Eu digo, é isso, meu amor, sextou, por que eu tinha que estar correndo pra algum lugar? Né? Por que eu não... Não, aqui agora é o lugar onde eu tenho que estar. Exatamente aqui. Eu amo estar com pessoas, mas ali eu não tava. Estar com pessoas é um item que me faz feliz. Ok, mas o sol tá aqui disponível e abundante agora. Né? Não adianta eu querer sol de noite ou um dia de chuva, né? Então a gente também fica atento para aquilo que tá abundante, sabe? Poxa, hoje tá abundante, eu tô tendo a oportunidade de estar com bastante pessoas. Ah, que legal, vou desfrutar disso, né? Que tá disponível, que tá abundante. É pra gente ficar mais assim, pra gente aproveitar as oportunidades, né? Quando elas estão ali, não depois a gente tá só se queixando. Ai, não consigo, não fiz, não. Muita loucura, gurias, ou vocês acham que eu tô no mesmo nível de loucura de ultimamente? Ingrid, eu confio nas tuas Tudo palavras. normal. Tudo normal? Ah, então Tudo tá bom. normal. Até aí tudo bem. Tudo dentro da normalidade, né? Tá. E a gente tava, ainda essa semana eu conversei, encontrei a Kelly e ela, o que tu observa, né? O que tu tá sentindo? E realmente eu tenho feito esse olhar mais carinhoso, mais delicado, né? Para minha semana, não muito longo também, né? Mas é muito importante, Kelly, trazer a mandala lunar, né? E isso para mim é novo e é super interessante, assim. Amei, tu não tá louca, não tá maluca. Não, tô, gurias, vocês me avisem, hein? Se eu ficar muito esquisita, vocês me avisem. Eu estou me observando, mas, né? Conto com vocês também, tamo junto. Tamo junto nessa Mas caminhada. esse É sempre bom a observação de fora. É Mas esse sempre bom. exercício é muito importante, muito importante. Gurias, eu tenho atendia um casal e são coisas assim, por isso que eu tô dizendo pra vocês, é uma construção de percepção de muitos anos de trabalho, tá? É muito raro eu atender homens, mas eu atendo. Alguns poucos eu atendi. E esse casal eu comecei atendendo por ele era meu cliente. Depois ela veio. E aí, eles com perfis totalmente assim, ela muito amorosa, muito afetuosa, muito grudinho, e ele totalmente desapegadão, assim, sabe? Um cara da vida, da alegria, vamos lá. Mas um casal maravilhoso, porque, né, se complementavam nessas diferenças e tal. Mas volta e meia eles tinham uns quebra-pau, assim. Eu comecei a me dar conta que aquilo tinha uma certa frequência, sabe? Eu digo, não, mas para aí. Pera aí que tem coisa acontecendo aí, né? É mais do mesmo, nós estamos brigando pelos mesmos motivos. A gente teve essa briga há pouco tempo e eu atendia um e atendia outro, né? Ela ficava muito mais sensível, muito mais dramática, ele querendo estar mais longe daquele drama, daquele problema, e aí ficava uma confusão. Aí, bom, foi um dia que eu perguntei, digo, tá, mas quanto tempo vocês estão juntos? Ah, a gente tá juntos há não sei quantos anos. Eu digo, cara, eu não acredito que todo mês vocês tropeçam na mesma pedra e caem. Eu não acredito, vocês não se deram conta. Isso é TPM, pelo amor de Deus. Ela não conhecia o corpo dela, né? Passava por aquilo todo mês. Eu digo, cara, e tu tá do lado e ela te lança o veneno e tu cai. E aí tu vai tentar salvar, e aí ela não quer que tu salve, ela quer um chocolate, ela quer sei lá o quê, ela quer uma atenção, e aí ele ficava tentando entender uma mulher em TPM, não faça isso, tu vai te perder, ela vai ao inferno e volta e tu te perdeu. Entendeu? Né? E aí, bom, a gente precisa anotar isso, gente, porque aí a gente não vai entrar, no mês que vem a gente não vai cair nessa, entendeu? A gente vai entender, olha, ela tá entrando de novo naquele período, ela fica assim, assim. A gente combinou que nessa semana a gente não vai falar sobre assuntos chatos, delicados, sei lá o quê. Seja lá o que for que fosse o combinado deles.
entendeu? Mas vamos parar de ser boca aberta, nós estamos caindo na mesma. Nós estamos contando a mesma história. Não faz Antes sentido. que acabe, gurias, vocês... E acabou